Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui de toda a nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque quase grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor preta. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, também nos seguir no Instagram, no Facebook, nos acompanhar no Spotify e também os cortes no TikTok. Não deixe de curtir, de compartilhar e comentar os nossos episódios, cada um deles tem histórias inspiradoras. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Siga Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações. Lá você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e economizando em torno de 80% do tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br, conheça também a solução Evento Santo e dá uma palavrinha com o Kleber que ele terá o maior prazer em atender vocês. E hoje, nesse nosso episódio de número 157, eu tenho de novo o privilégio e a honra de receber o Centro de Reabilitação Jovens Livres. Aliás, faz 3 anos e um pouquinho aí que a gente fez o primeiro episódio, na época com o saudoso Pastor Osmar, e hoje eu tenho aqui o prazer de receber o Fabian Magueta, ele que é o coordenador geral, e nós vamos conhecer todo esse trabalho que Jovens Livres faz no acolhimento e na reinserção. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Loriberto, é um prazer estar aqui com vocês no Dádiva e Gratidão, nesse podcast. Sou a minha audiodescrição, então sou o Fábio Magueta, 50 anos, cabelos negros, olhos escuros, barba, uso óculos, estou vestindo uma camisa preta. Como você falou, a gente vai ter esse tempo para saber um pouquinho, né, do que aconteceu com os Jovens Livres nesse tempo, né, de 2022 até 2025, nesses 3 anos, e falar um pouquinho também dos nossos projetos futuros, né, e a evolução do nosso trabalho. Que legal. 94 foi o início. 94. Então vamos sair para 31, caminhando para 32 anos de existência do centro, né? O que mudou em linhas gerais nesse período todo aí? Claro que quando se começa, nasce a partir de um sonho. Você até me falou aí o que a época o pastor José fez, né? O pastor José, que foi a pessoa que idealizou, que iniciou tudo isso, né? Ele passou na frente ali do local onde é hoje o centro de reabilitação, viu uma placa de vende-se numa fazenda que até então era para a criação de búfalo. Ele viu a placa, desceu do carro, tirou a placa, né, e disse que ia comprar, mas não sabia como, né, nem com o recurso da onde, mas acho que a ação, Deus usou o pastor José ali e, né, ajudado pela igreja, por várias pessoas naquele momento que acabaram vivendo esse sonho junto com ele, sonharam junto com ele e efetivaram, compraram, fizeram a compra. O centro de reabilitação desde lá
é o braço missionário da Igreja Batista, né? Então, estamos felizes hoje com a decisão que o pastor José tomou há época, 30 né? Aquela placa. Fez toda a diferença essa decisão, né? Descer. Sim. Acho que Deus falou ao coração dele ali. Ele tirou a placa e tudo aconteceu, né? Então, nesses mais de 30 anos, foram tempos, Loriberto, de bastante luta, porque acho que tudo que se inicia é complicado, você entender essa temática, dependência química, mas tinha muita vontade envolvida, tinha Deus participando de todas essas ações, né? E depois de um começo complicado ali nessa questão financeira e tudo mais, as coisas foram se organizando. As dificuldades, elas existem, né, até hoje ainda, mas acho que elas são naturais de quem conhece o terceiro setor, sabe ali da comunidade terapêutica a dificuldade que a gente enfrenta para conduzir esse trabalho, né? E não foi diferente naquele tempo, né? Os anos passaram, no começo o Jovens Livres só tinha as vagas particulares, né? As vagas sociais, por muito tempo dependeu da igreja para manter as portas abertas, para honrar os seus compromissos, né? E depois de anos conseguiu-se aí os convênios, né, que hoje são facilitadores, né, nos permitem ter uma equipe multiprofissional e seguir com o trabalho, né? Que legal. No geral, assim, né, obviamente Jovens Livres não é primeiro centro, a primeira comunidade terapêutica que senta aqui no podcast, né? Já tivemos outras aí também. E, de certa forma, o que eu tenho percebido é uma certa resistência por parte da sociedade como um todo com relação a esse tipo de serviço, né? Discriminado. Por que eu tenho que ajudar, né, quem tomou uma decisão dessa, né, de cair aí numa vida vinculada aí aos entorpecentes e substâncias, né? Mas vamos lá, esse é o tipo de situação que acomete qualquer família, seja em qual nível ela está, né? Atinge os pobres e atinge ricos também, né? Então, assim, mas fora isso, o que temos ali são pessoas, né? Então essa é a grande questão. Não só, às vezes a pessoa olha só, comentários se fazem em função da situação, mas não se olha que existem vidas ali, né? Roberto, hoje a gente percebe que é muito descriminalizado, sim, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender a questão dessa doença. Muitos mas eu paro a hora que eu quiser, eu tomo a cerveja, eu tomo né, e não sou. Tem as questões genéticas, existem as questões, né, nós temos, somos seres individuais, então tanto o álcool quanto qualquer outra substância vai agir de maneira diferente em cada pessoa, né? Nem todos vão desenvolver vão estar com essa doença, suscetíveis a isso, mas vão ter pessoas que vão estar, e essas pessoas elas precisam, né, não de julgamento nesse primeiro momento, elas precisam de acolhimento, né? Ao longo do tempo, as comunidades terapêuticas foram evoluindo esse processo de entendimento, né? E tanto que dentro do processo a gente divide ele em 3 etapas. E a primeira etapa, ela é o acolhimento, o abraço, sem julgamento, sem perguntar o que você fez, por que você fez. Primeiro eu vou acolher, vou abraçar e vou respeitar aquele primeiro momento, né? Mas a sociedade, ela realmente não percebe dessa forma. Em alguns casos, às vezes a gente
prefere fechar os olhos, né? Varrer para baixo do tapete, ele fazer de conta que não conheço, não sei quem é, então. Mas, por outro lado, como você falou, isso pode estar instaurado dentro da nossa casa, nas pessoas mais próximas, e a gente às vezes nem saber, demorar um tempo para saber, e quando isso fere na nossa carne, aí o olhar é diferente, a visão é diferente. A gente percebe que é uma doença progressiva, incurável, fatal, porém controlável, né? E eu, pelo menos nos Jovens Livres, a gente não costuma falar muito de substâncias, né? A gente fala ali de comportamentos. Precisamos mudar comportamentos para ter um resultado no final de tudo isso, né? Às vezes são feridas que essas pessoas carregam, que o dependente químico carrega, que nem ele mesmo sabe explicar o porquê, né? Então, depois dessa como é que eu vou usar a palavra, depois dessa primeira anamnese, começa a acontecer realmente o processo de acolhimento, a descoberta, né? O psicólogo vai fazer uma intervenção, né? As rodas de conversa, porque quando você está entre pares e pessoas que têm a mesma dificuldade que você, esse diálogo torna-se mais fácil. A pessoa não se acha mais um extraterrestre, não se acha uma pessoa de outro planeta, né? Ele vai ver ali que outras pessoas, assim como ele, têm a mesma doença, né? Então, a sociedade realmente tem essas dificuldades de entendimento, e a gente espera que eles possam conhecer um pouco mais, né? Sobre o que é, como ela se manifesta, e que pode estar muito mais próximo daquilo do que a gente imagina, né? Bom, você fala da questão de primeiro passo acolhimento, né? E esse tem sido essa é a função principal dentro de uma comunidade terapêutica, né? Antes de a gente começar a gravação, você estava me explicando que são 2 grandes serviços, né? Que Jovens Livres faz, mas eu queria voltar o foco para acolhimento, né? Acolhimento, depois nós vamos acolher e adaptar, né? Tanto que é o acolhimento, adaptação de 0 a 2 meses. Por quê? Ele é dividido em 3 etapas. A pessoa que chega no primeiro momento, ela chega descrente de tudo, né? Ela não acredita em Deus, não acredita no homem, não acredita em nada, né? Ela culpa pessoas por estar vivendo aquela situação. Então, por vezes até deve ter passado em outras comunidades também. Com certeza, né? Então, o que acontece? Isso é científico. A gente vai levar ali pelo menos 2 meses para que essa pessoa volte à sanidade. Como? Vivendo uma rotina diferente, dormindo no tempo certo, alimentação, a entrada ali de alguma medicação que vai ajudar nesses primeiros tempos de abstinência, né, irritabilidade. Então vai passar pelo profissional, o profissional vai prescrever, a gente vai entrar com a questão medicamentosa, que auxilia muito e é indicado nesses casos, né? Então ela vai ter esse primeiro cuidado. E com o passar dos dias, ela vai começar a acordar e vai olhar quem realmente colocou ela naquela situação, que é ela mesma. Então 0 a 2 é o ponto-chave do acolhimento. É onde praticamente se define se a pessoa fica ou se a pessoa desiste ali do acolhimento. É o período mais difícil para ela? É o período crítico, porque é o período do confronto, onde ele vai estar com a sanidade restaurada para poder entender que quem colocou ele nesse poço foram as atitudes dele. Então, a gente tem ali os profissionais já que vão estar, a neuropsicopedagoga que atende ali na construção, junto com a equipe do Paz Inicial, que vai estar dando uma ênfase mais direcionada, né? Eu sou pós-graduado também em saúde mental com ênfase em dependência química em comunidade terapêutica. Tenho psicólogo que vai estar fazendo esses atendimentos individuais e direcionados para a gente tentar construir um plano individual para essa pessoa. Porque, como eu falei no começo, em cada um a gente vai ter que ter um olhar individual, né? Um olhar único, um olhar para aquela pessoa. Então nem todos vão poder ter o mesmo olhar, a mesma continuação dentro do programa, né? Então vai ter que ter essa sensibilidade por parte da equipe em entender ali
quais são as limitações daquele acolhido naquele momento. Interessante. E depois tem a fase 2, vamos chamar assim, dentro do Aí do você processo. passa, depois que você faz essa adaptação, você passa a conscientizar. Do segundo ao quarto mês, nós vamos trabalhar um processo de conscientização, né? Eu sou responsável pelas minhas atitudes, né? Eu preciso, de alguma maneira, repensar, rever conceitos, atitudes, né? E aí, nesse período, a gente começa também com mais, de maneira mais intensa, trabalhar os vínculos ali familiares, né? Porque no primeiro momento a gente, lógico, faz contato e tenta, mas às vezes as mágoas são muito intensas, tanto da parte familiar quanto da parte do acolhido ali que está com a gente, né? Então, a gente procura dar mais ênfase nesse segundo momento, daí a questão de reconstrução ali, de vínculos, né? O nosso assistente social procura fazer esse trabalho, né? E a gente vai já programando com essa pessoa, olha, como que vai ser? A gente vai, chegou no terceiro mês ali, ele vai ter uma saída, né? Normalmente para esses que têm o vínculo familiar iniciando a reestruturação ou já pronto para receber esse acolhido lá no final de semana, ele vai para a gente ter uma noção de como ele vai se comportar na questão família, voltar a casa, tem uma orientação para a família, uma fala com essa família que vai receber o acolhido em casa, né? E aí no retorno dele a gente começa a programar, né, as outras questões pertinentes, né? Pensar vai sair daqui, vai voltar para o mesmo lugar, a família já começa a movimentar, não, aqui não, vamos, né, ver para onde, o que a gente vai poder fazer. Quando não tem esse vínculo familiar ativo, nós temos a casa de reinserção que nós vamos falar, onde eles vão também no terceiro mês, mesmo que junto com a coordenação, tudo, poder ter um dia diferente, vão lá para a casa de reinserção, vão estar num ambiente diferente, fazer uma refeição diferente, passar um dia diferente, né? Então isso é muito importante, fomentar isso para pessoas que chegam muito desacreditadas em si mesmo, né? E tu mostrar, através do amor, da sensibilidade, da empatia, que tudo pode voltar a se reconstruir, né? Então, esse Deus maravilhoso nos permite todos os dias refletir sobre isso, né? E dentro da comunidade terapêutica a gente leva muito, né, a questão humana em primeiro lugar ali, né? A questão de como ele vai estar se sentindo, se ele está preparado para viver essa experiência, se não a gente vai fazer uma preparação diferente para que ele possa ver que no fundo, né, nosso objetivo principal é devolvê-los à sociedade, né, primeiramente pronto para ele voltar a ser quem ele era, né, porque ninguém nasce refém de nada. Então a gente pode trabalhar essas questões emocionais e devolver esse cidadão para suas vidas, né, esses cidadãos para suas vidas. Legal. Queria voltar um pouquinho porque eu acabei esquecendo de perguntar como que eles chegam a Jovens Livres. Hoje, que canal, né? Como... Jovens Livres hoje, ela é, graças a Deus, fruto desses 30 e poucos anos de muito trabalho e dedicação de pessoas que passaram por lá, né? Hoje a gente só ratifica o que as pessoas já construíram, né? Já estava construído. Hoje, humildemente, a gente vai prestando a nossa vai fazendo uma continuidade ali para que o trabalho não pare, né? Então essas pessoas chegam de diversas maneiras, né? Os Jovens Livres hoje é conhecido no Brasil inteiro. Então nós temos pessoas em Curitiba, nós temos pessoas no oeste do estado, tem pessoas da Bahia, tem pessoas do Maranhão, tem pessoas da Paraíba, enfim, que fazem contato, acham nas redes sociais, né, tem os contatos da instituição e vem por busca espontânea. Temos hoje vagas financiadas pelo governo federal através do DEPAD, departamento que trata sobre política de álcool e drogas, e temos o município de Blumenau e também o município de Gaspar, né?
Temos essas vagas do governo federal, fazemos a gestão delas, né? Então, é uma vaga para a população que precisa. Então, essas pessoas que fazem contato e têm a necessidade da vaga, e normalmente hoje as pessoas com uma dificuldade financeira grande, né? Isso é geral, a gente acaba acolhendo nessas vagas da DEPAD, né? E daí o Blumenau tem o encaminhamento através da CEMUDS ali, né? Da Secretaria do Desenvolvimento Social, né? Tem uma diretoria ali que faz a avaliação desse candidato à vaga e nos procura, aí a gente vê a disponibilidade de acolhimento dentro do crivo institucional também, né? E o município de Gaspar da mesma maneira. Né? Esses do município são mais focados para quem mora no próprio município. Só do município de Blumenau, tá? Só para pessoas vinculadas. É do federal, daí pode ser geral, de qualquer... Daí. O federal é, como eu te falei, para as pessoas que realmente precisam e nos procuram, a vaga está disponível, a gente acolhe, né? Avisa a pessoa, você está sendo acolhida por uma vaga do governo federal, né? Através de um projeto encaminhado a eles, lá, um programa de acolhimento, né? Então a gente disponibiliza. Bacana. E Gaspar, mesma coisa que Blumenau. Gaspar tem o sistema do CISREG, né? Coloca ali no CISREG, o CISREG é o mesmo do governo do estado, né? Então, são essas as maneiras que a gente acolhe hoje. Que bacana. E hoje são quantos que estão na casa? Hoje, de manhã, se não me engano, eram 56, tá? Mas soube que já tiveram algumas alterações, alguns chegam, outros saem. Realmente não é como gostaríamos, né? Ainda existe um fluxo muito grande. Como eu te falei, às vezes causar um entendimento nessas pessoas que chegam no primeiro momento e até o processo começar realmente a valer a pena ali para eles entenderem a nossa função ali, que é uma função de ajuda, de promoção da vida. Às vezes não conseguem permanecer, né? Pela questão da abstinência, uso prolongado de algumas substâncias que são realmente complicadas, né? Então a gente enfrenta essas batalhas diariamente. Mas o total de vagas que vocês têm hoje Hoje são 70. 70 vagas. E aí, claro, tem essa questão da rotatividade que aí conforme a adaptação de cada um. Conforme a adaptação, né? E acho que o grande diferencial de comunidade terapêutica, uma coisa que se confunde muito aí, estava te falando em off, as pessoas não saberem a real extensão do que é uma comunidade terapêutica, como é o processo de acolhimento, né? Respeitando todos os direitos, respeitando o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade, de maneira individual, né? Então a gente enfrenta às vezes esse olhar desconfiado, né, de pessoas que realmente não conhecem, não sabem quão difícil é manter um trabalho dessa magnitude funcionando, né, os custos fixos que isso gera. Então, realmente convidar essas pessoas que têm dúvidas a conhecer, né? Tem muita comunidade terapêutica séria que trabalha, que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Eu fui alcançado dentro de uma, né? Passaram mais de 15 anos aí, digo para você, mudou a minha história, mudou a minha vida. Hoje a gente vê pessoas sendo transformadas diariamente. Isso não tem preço, não tem dinheiro que pague, não tem, sabe? É uma questão de escolha mesmo, né? Escolhi viver o que eu estou vivendo hoje, grato ao pastor Osmar por ter confiado a mim essa continuidade aí, ao Júnior também, que é o filho do pastor Osmar, que é o presidente da instituição hoje, né? Dele também, né? Ter confiado para que eu possa fazer parte dessa equipe fantástica que é o Centro de Reabilitação. Que legal. O acolhimento, eu acho que ali tem muitas vezes e que acaba levando um pouco dessa discriminação, que não é um internato.
ele é e não é, né? Porque tem as regras que precisam ser cumpridas, mas a pessoa é livre, se ela não... O diferencial é o acolhimento é voluntário, né? Muitas famílias ainda têm esse... A gente precisa quebrar esse paradigma, né? A comunidade terapêutica não é uma clínica, né? Ela é um lugar onde nós somos uma casa de atenção à saúde, né? Então, somos uma casa de atenção. Nós hoje temos o prazer de ter uma médica que nos presta algumas horas de serviço ali mensalmente, mas nós não temos a obrigação de ter um corpo médico lá dentro. Nós temos um carro, quando a gente identifica as questões necessárias, tem a remoção para a unidade de saúde, para o hospital, né? A gente trabalha com pessoas que estão totalmente com autonomia de locomoção, que tem ali um agravo devido ao uso de substância, mas que não tem dificuldades maiores que essa. Se tivesse, não estariam conosco ali, né, nas questões cognitivas mais severas ali, transtornos mais severos, né? Então as pessoas não conseguem às vezes compreender isso e acabam imaginando que a gente está fazendo um trabalho sem saber o que está fazendo, né? Um rótulo. É um rótulo, um estereótipo que é colocado. Então, hoje, para você ter uma ideia, nos Jovens Livres, como eu te falei, é psicólogo, doutor em psicologia, assistente social, neuropsicopedagoga, né, pós-graduada também em saúde mental, né, coordenação geral também com pós-graduação em saúde mental, por graduação administração de empresas, recursos humanos, né? Então é uma vida dedicada, são 9.600 horas da minha parte de extensão, né? Sou especialista em dependência química, vivi isso, né? Temos o nosso presidente também, ensino superior completo, também com qualificação em dependência química. Então, equipe de coordenação, toda ela de ensino médio, inclusive 2 iniciando a faculdade também de educador social. Então, é um time que está pronto para atender as demandas necessárias, né? Tem a Vivi, que trabalha comigo, a minha esposa, né, que me acompanha há 10 anos aí nessa batalha, defendendo aí as questões dos dependentes químicos, lutando, graduanda do serviço social, último semestre, ano que vem também, mais uma assistente social, à disposição, elaboração também de projetos, uma pessoa que evoluiu muito aí nessa questão da dedicação que ela tem, né, para com a vida das pessoas que estão lá com a gente. Então, realmente, às vezes, por não querer, né, saber o que acontece, realmente é mais fácil eu, às vezes, apontar e falar o que vem à cabeça, né? Mas eu convido as pessoas que quiserem conhecer o Centro de Reabilitação Jovens Livres a entender um pouco mais do trabalho que é ofertado lá. Dê um pulinho lá, né? Porque eu acho que não tem chave lá, não está cadeado, né? Portão sem chave, janelas sem chave, sem nenhum tipo de cerceamento de direitos, de liberdade, de ir e vir. Eu me lembro que essa foi uma fala do pastor Osmar lá atrás, há 3 anos atrás, que o portão de entrada, né, para acessar Jovens Livres não tem cadeado, né? É verdade. Ele fica encostado, claro, por uma questão de segurança, mas assim, não há chave. A gente, o Liberto, recebe várias fiscalizações, né? Desde o município de Blumenau, que acompanha de perto a execução, inclusive a equipe técnica nesse momento deve estar lá. Eu estou aqui contigo, mas tem pessoas atendendo a equipe técnica lá que tinham alguns casos a serem tratados. DEPAD por 2 vezes, por 2 oportunidades agora, esse ano esteve mas isso é positivo e a gente gosta que isso aconteça. Por quê? Porque as comunidades terapêuticas que estão organizadas, regulares e prestando um bom serviço, não tem por que não atender uma fiscalização, né? Porque não tem segredo. Se você está com tudo correto,
A pessoa que vai chegar vai fiscalizar, ela vai te dar um roteiro do que ela vai fazer, né? Tu vai olhar aquele roteiro, simplesmente vai, ó, aqui tá isso aqui tá aqui, e colocar na mesa e deixar com que as pessoas verifiquem. Verificar os espaços, né? Enfim, que é importante. Eu sou totalmente a favor, e na minha opinião deveriam acontecer mais vezes, para que os desserviços e as instituições que se rotulam, às vezes nem sabem o que é uma comunidade terapêutica, se rotulam como comunidade terapêutica e acabam nos colocando em uma situação desagradável, né, perante a opinião pública, como de serviço. Mas que normalmente é o que acontece, né? Pegar o exemplo de uma cesta de frutas, vai. Se tem uma lá no meio que está estragada, né? A tendência é que contamine todas as demais, né? E é o que acontece também nesse serviço. Mas olhando pelo outro lado, a parte boa de tudo isso é que tem muitas instituições muito sérias, mais. muito mais. Sim, superam por muitas vezes, né? Eu vejo aqui dentro de Blumenau tem assim, né, na minha visão, 3 comunidades terapêuticas de excelência: Serene, CTV, Jovens Livres, né? Todas elas aí prestam um grande serviço ao município, ao estado e ao país, com certeza. E vamos lá, também não são CTs que foram criadas ontem. Tem uma história, né? Salvo engano, mas eu acho que todas, CTV eu não tenho certeza, mas Serene sim. Jovens Livres já também passaram de 3 décadas. Então não é uma coisa que... Tem história, né? Tem história, tem histórias. Tem marcas, né? Diz que as cicatrizes é sempre bom a gente olhar para elas, porque elas mostram de onde a gente veio, mostram quem a gente é, né? Então, quando eu falo, tenho cuidado, né, de falar dos Jovens Livres, porque tu concorda comigo que depois do pastor Osmar como coordenador geral, tanto para mim quanto para o Júnior, né? O Júnior como filho assumiu a presidência, que ele era presidente também, e eu como coordenador geral. Então é uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque é uma pessoa que lutou pela vida do ser humano. Então qualquer coisa que a gente for fazer, a gente vai estar com a régua muito alta. Porque ele deixou a régua numa altura, né? Mas com humildade a gente está tentando dar o nosso melhor e tentando seguir com alguns temas que foram discutidos enquanto ele ainda estava conosco, né, que a gente está tentando levar à frente, tentando viabilizar, né. Quando eu cheguei a fala dele comigo, foram pontuar algumas coisas, e dessas coisas que a gente pontuou, né, a gente vem conseguindo executar, graças a Deus. Que legal. Bom, vamos falar um pouquinho da reinserção social. Esse é um trabalho que me enche os olhos, sabe? Porque eu, particularmente, quando fiz o meu acolhimento, eu tinha para onde voltar, tinha uma situação financeira tranquila, meu problema não foi financeiro, mas eu acompanhei muitas pessoas naquele momento, né? Nem foi aqui no estado, foi em outro lugar, foi no Paraná, que não tinham, cara, e eu via aquelas pessoas saírem e... para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Muitos já recaíam de atitude, porque assim, vamos falar de... né, a recaída, às vezes, não é só o fato de você ir lá e consumir, lá o fato de consumir é só ratificar o que você já estava. Porque comportamento, atitude, tudo isso já demonstra se a pessoa vai buscar a mudança ou se ela já está recaída. É como uma garrafa fechada. Só sair, abrir e tomar. Né? Então, quando eu via isso acontecer, eu orei muito a Deus, pedi direcionamento para que eu pudesse entender aquele processo e não precisar viver mais. Né? Eu tive uma situação muito complicada na minha vida e esse alcance para mim fez toda a diferença. Né? E eu via isso acontecer lá dentro. E um dia eu fui até o presidente da instituição. Ele pediu para conversar comigo. Ele falou assim: olha, eu gostaria muito que você fosse o coordenador de uma das nossas unidades.
falei para ele, me sinto lisonjeado, mas eu vejo muito ali dentro que as pessoas não têm para onde, né, no final de tudo isso. Eu acho que vocês precisariam pensar em alguma coisa. Ele falou, não, mas a gente já tem. Mas são vagas restritas, né? São 2 casas só, que precisam ainda. E ali eu percebi que já existia esse anseio também deles lá, né? Então, assim, quando eu cheguei aqui em 2015, no outro trabalho que eu fiz, a primeira ação foi implementar a casa de reinserção, né? E quando eu cheguei em 2023, na fala do pastor Osmar falou da comunidade terapêutica feminina, e eu conversei com ele e falei, pastor, eu acredito que a grande necessidade antes da casa feminina é a gente ter uma continuidade num projeto de reinserção. Compra a ideia comigo, e ele de imediato falou, não, escreve o projeto e assim que possível nós vamos efetivar. Como é? Aí escrevi todo o projeto, eu e a Vivi, e isso acabou chegando na mão dele, e a gente teve meio que um aval ali para sonhar juntos naquele momento, né? Então, depois veio a oportunidade e a gente acabou conseguindo executar o trabalho ali em parceria, ali num espaço que era do projeto Verbo da Vida, né, em conversa com o pastor Sérgio ali também, todo o pessoal do projeto Verbo. Eles acabaram nos permitindo que naquele espaço a gente colocasse ali, implementasse a casa de reinserção, Vidas Importam, né? Então, o nosso trabalho se deu por iniciado, no começo ainda sem vagas pactuadas com o município. Hoje a gente consegue atender 16 pessoas lá, né? Tem equipe de coordenação, psicólogo, assistente social, tem todo um aparato pronto lá. Já estamos cadastrados no CMAS, né? E depois, agora, uns 5, 6 meses atrás, veio a pactuação do primeiro bloco de vagas através do município de Blumenau, né? Que legal. E ali se faz especificamente o quê? Reinserção social. A pessoa chegou, saiu lá. A pessoa vai para o processo CT de acolhimento, certo? Terminou o acolhimento, independente de ser nos Jovens Livres, no Serene ou no CTV, né? Se for pelo serviço, vai poder chegar. Terminou, andou, demonstrou dentro da casa todas as prerrogativas para estar inserido nesse programa de reinserção. Não tem família, vínculo familiar ativo, tem, mas o risco de voltar para esse lugar é muito grande, né? Então essas pessoas são as pessoas que têm a possibilidade de estar sendo colocadas nesse programa de reinserção, né? Então a gente manda ali, quando são os acolhidos dos Jovens Livres, a gente chama o serviço, né, de Blumenau para uma conversa, indica, e prontamente eles validam, né, e essa pessoa vai ter o acesso. E hoje ainda a gente tem as vagas particulares também, né, que as pessoas começam a trabalhar e daí fazem uma contribuição para a gente poder manter o serviço funcionando. Como são só 4 vagas hoje, pactuadas com o município, né, se a gente for pensar que para ter um quadro de profissionais lá, uma equipe profissional lá, mais aluguel, então não é um custo muito barato, né? Então, nossa ideia, né, é poder, no futuro próximo, estar com todas as vagas pactuadas e que essa oferta possa ser somente através de pactos com o Estado, com a Federação e com o município. Ali também tem um período de permanência. Na verdade, assim, esse período de permanência, a ideia ele sai lá dos Jovens Livres, vamos usar os Jovens Livres como a base de terminou, enquadrou em todas as características para ir para a reinserção. O que a gente faz? Uma semana antes dessa pessoa ir, 10 dias antes, a gente já prepara os currículos dele. Nós temos alguns parceiros, né? E a gente já conversa com esses parceiros para que essa pessoa chegue trabalhando, chegue ocupada, chegue organizada nesse sentido. Por quê? Porque é uma casa que a pessoa, apesar de ter equipe de coordenação lá, ela é uma casa mais livre, a pessoa vai ter acesso à rua, né? Vai poder ir e vir, a gente só pede que as atividades da casa se encerrem às 22h30, né? Então, assim,
Salvo aquela pessoa que vai trabalhar num horário diferente, que a gente não orienta que isso aconteça nos primeiros momentos, né? Mas, tirando isso, a pessoa teria que estar ali realmente no horário das 22h30. Mas ele tem todo o dia, né, para ter os seus afazeres, seu horário de trabalho, mesmo que pegue o último turno no mercado, por exemplo, vai chegar 22h30 já está em casa. Lá a gente tem também os atendimentos com o psicólogo, né? Temos o acompanhamento do assistente social. Quando não é possível iniciar já com o trabalho, o assistente social prepara o currículo, faz os encaminhamentos necessários. A gente dá os encaminhamentos também para as unidades de saúde mais próximas, para a questão ali do CRAS, ali, para os encaminhamentos que precisam ser dados. Enfim, todo esse acompanhamento. Refeição lá, né? Tem a gente, dentro desse pacto ali, a gente oferece também as refeições, né? O café, o almoço e o jantar, né? Então, e vem dando certo, né? Vem conseguindo atingir o objetivo para qual ela está ali colocada. Dos parceiros que têm a colocação profissional, né? Como é que tem sido essa relação? Para eles tem sido interessante também participar desse processo de reinserir essa pessoa no mercado? Interessante, eu tenho conversado com alguns parceiros ali e a gente não faz nada sem sentar, ir para o diálogo, e a maioria entende, né, como positivo, como um exercício de cidadania, porque você imagina só, a gente rotula, e aí a gente não dá a possibilidade dessa pessoa mostrar que ela mudou, né? Qual é o sentido de tudo isso? Então, tem que tirar o rótulo, né? Tem que tirar, né? Tem que tirar o rótulo, tem que ter oportunidade. Eu acho que talvez essa doença, a pior quebra de paradigma dela seja a desqualificação desse rótulo. Né? É complicado. Mas as pessoas têm entendido e a gente tem conseguido obter bons parceiros ali que estão nos auxiliando aí nessas dificuldades. E como eu falei antes, né, o uso de substância não escolhe classe social, né? Então você pode ter muita gente ali no meio extremamente qualificada, né, que passou por uma situação, enfim, que você precisa resgatar ela, né? E, enfim, mas dentro do que vocês têm visto hoje, assim, quais são as principais colocações, assim, das pessoas, para onde elas são encaminhadas? Essas que estão passando pela reinserção. Mercado, né? Os grandes mercados, 2 empreiteiras, né? E agora eu estou vendo com uma empresa de artefatos aí que está bem próxima da gente fechar uma parceria. Mas essas que a gente já tem nos atendido de maneira quase que na totalidade das pessoas que a gente está encaminhando. Então, a gente tem tido bons resultados. Também procuram, assim, o local de trabalho próximo da casa? Sim. Isso ajuda esses também, locais, né, que eu falei, todos são próximos. Então, não tem ali o custo com deslocamento, né? E como dizer assim, né? Tá tudo meio que no quintal ali, né? Então, os parceiros também vêm entendendo e a gente tem tido, assim, muita tranquilidade em dizer que talvez, lógico, a recaída faz parte do processo, não só não vai atingir primeiro o trabalho, vai atingir primeiro o local onde ele mora, porque a gente vai conseguir identificar, e quando há a identificação, né, a gente sugere de repente um reforço no acolhimento ou encaminhamento para uma outra instituição, caso não deu certo com a gente, enfim, mas a gente procura não deixar desamparado. Mas a gente dá inclusive o feedback como aconteceu já 1 ou 2 vezes, né? E os parceiros vêm entendendo que faz parte da temática né? Infelizmente não gostaríamos que houvessem as recaídas, mas a gente não pode
normatizar ela, né? Banalizar. Mas ela faz parte do processo. E também assim, vamos lá. Vocês fazem todo esse processo, né, desde o acolhimento até a reinserção, mas assim, não tem como você dar a garantia de 1 ano. Não tem. Do restauro, né? Não tem é um como, objeto, né? A gente está lidando com o ser humano, com a fragilidade, principalmente emocional, Sim. que eu acho que se a gente entrar nesse campo de debate, eu vou dizer para você que é uma questão 100% emocional. No começo, né, torna-se uma questão ali de alívio. Ela busca em determinada substância um alívio para uma dor que já estava nela. Então eu não costumo dizer que a principal situação é o uso, é a substância. Eu acredito muito que são feridas que e a busca é uma busca de um alívio para uma dor. É como se você buscasse, assim, vou usar uma analogia simples, mas que eu acho que faz sentido. Quando a gente está com dor de cabeça e a gente começa a tomar um remedinho pontual ali para dor de cabeça. E a dor de cabeça passa e a gente continua e dói de novo e a gente toma de novo. Vai chegar uma hora que eu vou ter que identificar por que a cabeça dói. Vou ter que buscar a causa de tudo isso, né? Então eu creio muito que a gente precisa colocar essas questões que a parte emocional estando regulada e bem não vai chegar na questão de uso de substância. A gente vai conseguir conter. Tanto que a gente trabalha a terapia cognitivo-comportamental, eu acho que é fundamental dentro do processo que ela aconteça, né? Para que a pessoa possa entender que ela realmente não é refém de nenhuma substância. Dentro do centro de reabilitação, dificilmente você vai ouvir falar de substância propriamente dita, né? Do álcool, do crack, da cocaína. Não vai, porque não é o foco do trabalho rotular a substância, né? Então o foco é trabalhar essa questão no macro, né? É o macro entendimento do ser humano. Isso é interessante. Que a partir do momento que ela também entenda isso, ela vai lidar melhor com isso quando for o momento de encarar novamente. Porque se você partir para esse lado comportamental da situação, a pessoa vai falar assim, tudo bem, mas peraí, eu usava X, mas eu vou usar o Y agora, porque o Y, eu não tenho problema com o Y. E nessa tratativa comportamental, ela vai entender que o X mais o Y vai dar uma conta que eles vão se somar. Vai chegar uma hora que vai. A pessoa que entra usando substâncias mais pesadas e sai querendo usar somente o álcool, ele vai entender que no momento que ele usar o álcool de maneira excessiva, ele vai acabar voltando pro agravo, né? E vice-versa. Não, eu usava o álcool, me prejudicava, agora eu vou tentar dar uma relaxada usando uma coisa mais natural. Não, tu vai usar aquela situação mais natural, vai abrir um avisozinho ali, ó, tá tudo preparado, né? Então, por isso que eu digo, a recaída ela é programada. A gente consegue entender que ela vem sendo construída. Ninguém recai assim, ó, recai. É uma construção, um processo de construção. Se você conseguir se conhecer, você vai identificar que dentro desse processo de construção tá alguma coisa errada. Tô muito nervoso, tô afoito, consigo ver o que eu via quando eu estava prestes a fazer uso. Então eu consigo identificar. Nosso processo lá é trabalhar isso, fomentar que a pessoa identifique antes do pior acontecer. Identifique e peça ajuda. Dentro dessa casa de reinserção que a gente está falando, a gente tem também o nosso grupo de apoio, né? Por quê? A gente trabalha com as famílias, com os acolhidos lá, e orienta as famílias a estarem presentes no grupo de apoio, entender sobre a temática. Não adianta. A família tem uma mania assim de, às vezes, eu já passei por isso algumas vezes. Coloca o acolhido lá e parece que o acolhido é um problema da instituição. Não, peraí. Ele vai ser nosso por 6 meses e seu pro resto da vida.
Então, existe ainda essa confusão. Teve uma mãe que falou para mim esses dias atrás, e eu sei, compreendo perfeitamente, que é o desespero, né? Ela falou assim, porra, 2 meses e meio e ele tá do mesmo jeito. Eu falei, pois é, qual a idade dele? X anos. Pois é, Charlie. Então, assim, se a senhora não conseguiu e ele não conseguiu, né, não vai ser do dia para a noite que isso vai mudar. É um processo de construção, não tem varinha mágica lá dentro, né? Pirinim pim pim, daqui para frente não vai. Não. Não tem uma chavezinha que não, a gente está lidando com seres humanos Sim. que têm autonomia sobre suas vidas. Sim. Então você precisa passar para ele a segurança de que o trabalho que está sendo feito vai gerar resultado se ele contribuir com a participação que é dele, né? Que é a força de vontade, a dedicação. Então, nossa promoção lá, tanto lá quanto na reinserção, é pela autoestima, é pelo autocuidado, né? Pela autopromoção, né? De eu chegar numa determinada situação e quando eu saio da CT e vou para a reinserção, e aí eu olho no espelho e falo, eu cheguei há 6 meses, né? Às vezes sem um chinelo, sem uma roupa, sem nada, estou saindo bem de aparência, estou organizado, empregado, tenho meu trabalho, tenho um lugar para ficar, só depende de mim. Então, no final, é essa oferta que realmente vale a pena. E esse trabalho, essa fortalecimento dele lá na reinserção, vocês fazem isso também constantemente. Né? Eu quero fortalecer essa imagem dele como, né? Eu costumo dizer para eles assim, às vezes a gente usa Jesus na nossa vida só como um remédio quando a gente está com algum problema ou com alguma dor, né? Se a gente fizesse uso dele em doses diárias, talvez os nossos problemas fossem menores. No desespero, o acalento, na angústia, o regozijo. Então, doses maiores, acho que de amor, de uma maneira geral, de empatia, de sensibilidade. Acho que é mais ou menos por aí. Vamos lá. Na reinserção, ele também tem um prazo de 6 meses para ficar ali. Esse prazo de 6 meses é um prazo assim, normalmente essa pessoa, como eu te falei, ela já chega organizada com o trabalho, né? A reinserção, ela teria que deixar esse vácuo para outras pessoas que vão terminando. Como são 70 pessoas, vamos supor que dessas 70... 15, 10. Entendeu? Então, assim, eu preciso que essas pessoas que estão indo para lá entendam que não é para ele faz um processo, ele se organiza, ele vem e ele tem que, não que estar acelerado, mas que ele tem que estar muito tranquilo, que ele precisa usar aquilo ali como um trampolim para ter a casa dele, poder alugar um apartamento, poder reconstruir a sua vida, né? De repente encontrar alguém, enfim. Então, o propósito da casa é isso. A gente não quer criar um comodismo ali. Terminei o processo, estou aqui na reinserção, tá bom para mim assim. Não. A pessoa precisa ter um objetivo de retomada, né, da vida, dos valores e correr atrás, né? Então, esse prazo, eu acho que é um prazo bem interessante. Caso ele precise ser ultrapassado, a gente consegue, é negociável, é flexível, né? Mas se a gente deixa um vácuo em branco ali, eu falo, não, mas não tem nada que diz aqui que eu, né? Então, eu preciso realmente que essa pessoa tenha essa orientação de que é transitório, é temporário. É importante, né? Para ela criar autonomia novamente, né? Verdade. E aí eu acho que tem essa palavra, autonomia, ela é importante, né? Que por trás disso tudo é isso, que ela reconquiste a sua autonomia, né, para viver, né? Ou se ela não tinha a plena consciência do que era uma autonomia antes, que nesse processo ela entenda o que é, né? Eu fiz uma fala com eles na sexta-feira agora, e dentro da fala, no assunto que surgiu, eu falei assim para eles, pessoal, que é assim, sabe o que acontece? Nós temos às vezes um terreno que é totalmente irregular, e a gente quer montar uma torre nesse terreno. Antes de arrumar o terreno, eu quero montar a torre.
Aí eu vou e monto a torre. Aí eu vou olhar para a torre, ela vai estar torta. Mas não é que a torre está torta. Eu não arrumei o terreno que está. Eu não preparei o terreno. Eu não fiz o alicerce da maneira correta para que a torre ficasse da maneira que ela tinha que ficar. Então, tem muito disso dentro da dependência química. Esses atropelos do tempo, né? Então, a gente sempre incentiva que eles possam ouvir um pouco mais, né? Nas atitudes intempestivas, respirar, né? Antes de tomar uma decisão que vá se arrepender, procura um profissional para conversar, né? E acho que basicamente dentro do processo todo a gente precisa ter a visão de que realmente é devolver para as pessoas a autonomia. Que legal. Antes eu esqueci de perguntar, lá no acolhimento, né? A pessoa chega, ela vai ter lá o seu canto. As oficinas, elas continuam acontecendo também? O que é oferecido dentro do processo do acolhimento lá? O que mudou? A terapia, vamos dizer assim, né? Mudou o seguinte. Até um tempo atrás nós tínhamos atividade prática inclusiva de manhã e de tarde. Então, a pessoa acordava 6:30 da manhã, ela tinha uma espiritualidade ali, o café da manhã, né? E saía para atividade prática, fazia até 11:30, e daí meio-dia o almoço, 13:30 retornava, e até às 16:30, né? Aí foi repensado todo o programa terapêutico, foi escrito de novo, né? Então a gente entende o seguinte: a parte da manhã são as atividades de inclusão, práticas inclusivas, né? O período da tarde é todo terapêutico. Então são palestras com profissionais que vão falar sobre a doença que a pessoa é portadora. E dentro desse contexto a gente criou uma parceria muito bacana com o município que oferece cursos profissionalizantes dentro do processo, né? Por exemplo, o pessoal que está com mais de 3 meses, que a gente vê que já está organizado, que já tem aquele objetivo lá da conscientização, está nesse processo, a gente tem a parceria, eles fazem curso elétrica, porteiro de prédio, limpeza de obras, enfim, vários que foram feitos, padaria, né? A pessoa sai com um certificado profissional que faz a diferença na hora de uma entrevista de emprego, né? Aí a grande fala era, tudo bem, mas ninguém contrata se a gente não tiver um endereço, agora tem a reinserção, e agora vai ser qual que vai ser? Então assim, fechar de uma maneira que todos esses pormenorezinhos fiquem preenchidos e que vai depender exclusivamente da pessoa querer dar um passo à frente. Não tem desculpa. Não tem desculpa, acabou a desculpa. Sim. Então a gente tem esses cursos, sim, dentro do processo eles acontecem e a gente julga que eles são fundamentais. E eles acontecem lá? Alguns lá dentro, né? Outros fora. Nesses fora a equipe leva, né? As pessoas fazem e depois a gente traz de volta. Entendi. Bacana. Isso traz também credibilidade pro próprio centro, né? Com certeza. No sentido de reforçar todo o trabalho pensando na pessoa, pensando no ser humano ali, né? Eu acho que aí a gente deixa essa reflexão bem forte do que você falou, que no final o que vai importar é que ele tenha essa autonomia, volte ao mercado de trabalho, volte a ser um cidadão, né, que esteja produzindo, que esteja cuidando de si mesmo e da sua família assim que ele vier a constituir, né? Acho muito importante. Então, nosso objetivo é essa oferta primeiro e no final da oferta poder ver tantas histórias aí que a gente tem de pessoas que superaram, que estão aí com as suas famílias, né, com as suas esposas, filhos e vivendo as suas vidas novamente aí livres dessa mazela. Que legal. A gente está indo para o final aqui, mas eu queria deixar registrado, a gente tem a nossa brincadeira séria de deixar uma palavra-chave, né?
Quem participa deixa registrado, não pode falar para o pessoal, né, que tem, né? A gente tem que deixar o pessoal olhar, né, acompanhar o episódio. E tu me passou ela antes aqui, então a palavra-chave desse episódio é vidas importam. Então registra aí para concorrer a um presentinho aqui do podcast. E agora a gente não fala mais da palavra em si, vamos só reforçar que existe, e daí o pessoal vai ter que procurar onde é que ela está. Legal. Ô Fabiano, como é que as pessoas acham, né, encontram assim hoje o Jovens Livres? Rede social, telefone? O Jovens Livres pelo Instagram. A gente vai deixar né, na descrição aqui também depois, mas vamos lá. Sim, ct.jovenslivres, né, no Instagram. Se digitar ali no também Jovens Livres, vai achar todo o histórico. Ali tem bastante coisa interessante aí que você, se tiver dúvidas com relação a como a gente atua, desde quando, né, quem for, vai encontrar toda a história lá. E agora recente também, bastante coisa aí postada também. O endereço? Estrada da Comunidade Terapêutica, Estrada Geral da Garuba, 6.405. O bairro é Gaspar Grande, a cidade é Gaspar. O endereço administrativo é Rua das Missões, 1426, inclusive bem próximo aqui, né, aqui na Ponta Aguda. O espaço lá, gente, é muito lindo lá, tá? Fica aí o convite, né, para quem quiser nos conhecer lá. Como você falou, os portões ficam só encostados, não tem cadeado, né? E convidar você também para um futuro próximo aí, tá indo tomar um café comigo lá. Legal. Convite aceito. Quem gosta de café, né? Não precisa falar duas vezes, convidar duas vezes. Legal. É importante a gente também falar um pouquinho sobre como as pessoas podem ajudar, né? O que o centro recebe em termos de doação, né? Além da financeira, né? Que financeira a gente sabe que ela é extremamente importante, mas além disso, o que mais é possível contribuir? A gente sempre está precisando, né, dos materiais de higiene e limpeza. Inclusive a gente faz as campanhas aí, porque é muita gente e a gente lá faz a questão da roupa, os espaços todos, né? Então a gente sempre está precisando de material de higiene e limpeza, cobertas, né? Travesseiros, enfim, toda como se fosse uma casa, só que numa proporção maior, né? Então alimento também, né? A gente também acaba, mesmo tendo ali o recurso, ainda acaba, como são 70 pessoas, né? A gente acaba tendo, para complementando sempre tem reforçar as o café, o almoço. Isso mesmo. Então a gente sempre está precisando. Então roupas também, roupas masculinas, né? Como a gente trabalha com um público muito vulnerável, né? Na grande maioria chegam sem nada, então roupas, agasalhos, sapatos, né? Então muito importante mesmo. Roupas que dê para usar, gente, não é descarte. Na verdade eu sempre chamo atenção, porque assim tem muitas que fazem, tem lá o seu bazar, o seu espaço de brechó, e o pessoal que faz a doação às vezes acha que não, né, aquela roupa que já deveria ir direto para o lixo, eles mandam para esse tipo de situação. Então tem que ser pelo menos uma roupa que dê para usar, né? Senão também Vou usar um exemplo. Eu tiro peças do meu guarda-roupa que eu não uso, ou quando eu compro eu tiro, porque a gente não costuma usar muita coisa. Eu sou um cara muito simples nessa questão. Então eu tiro do meu guarda-roupa e levo, né? Doação é isso, é você doar alguma coisa que esteja em estado de uso, porque eu acho que o irmãozinho que está lá também merece, né? Uma coisinha organizada ali e bonitinha para poder usar. Com toda certeza. E claro, a doação financeira, ela também
Nós temos Tá aí bem-vinda, a nossa, para quem puder nos ajudar, né? A chave Pix é o CNPJ, né? O 00.129.000/1000 ao contrário 96. Legal. Então é a chave Pix da instituição. Então, Que legal, que bacana. Bom, eu vou assim fazendo agora encaminhamento, né? Essa parte é importante a gente falar sempre das doações. E voluntários, recebem também voluntários para alguma atividade? Pode nos procurar, né? Devido a gente sempre tem uma demanda muito grande ali de pessoas que estão lá para nos ajudarem, mas a gente sempre está precisando, então é importante, se você tiver essa disponibilidade e quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e tiver o teu tempo para doar, porque a doação, acho importante, ela não é só financeira, né? Você doar seu tempo, às vezes, doar as tuas experiências, né? Falar um pouquinho, estar presente, acho que é importante que as pessoas sentem que de alguma maneira elas são importantes, as pessoas se preocupam com o que acontece lá dentro. Então, acho que isso também é uma doação. Maravilha. Fabian, eu quero te agradecer. Tá? É um prazer, meu amigo. Pelo teu tempo também de estar aí, né? Tens os teus compromissos na casa também, né? Mas esse bate-papo, atualizar as informações a respeito do centro, né? Jovens Livres, que eu tenho também um carinho muito grande e a época que Pastor Osmar, quando a gente gravou, ele já estava bastante adoentado, né? E sentimos muito quando ele partiu, né? Antes eu falei para ti que eu já queria ter convidado uma segunda vinda já faz um bom tempo, agora deu certo, então agradecer essa tua disponibilidade também, tá? E leva também o nosso abraço para todos, para a família, para Marisete, para os filhos, né? E para toda a casa também, porque a gente tem um carinho muito especial aí pelo centro, tá? Te agradecer, Loriberto, agradecer ao podcast Dádiva e Gratidão, dizer que foi assim, um prazer muito grande poder estar aqui, né? Pastor Osmar esteve no primeiro e uma felicidade poder estar aqui com vocês nesse segundo. Quando fiquei sabendo que eu organizei a agenda assim, porque entendi a necessidade da continuidade dessa história que ficou ali, necessário que a gente pudesse seguir, né? Então, gratidão, né, por terem convidado. Deixo as portas do Centro de Reabilitação abertas para que vocês possam nos visitar lá também, tomar um café. Desculpa. Sim, sim. Deixo um abraço também em nome do nosso presidente Osmar Júnior, da pastora Maurizeli. Maurizeli. Eu falei Marisete. Do Jean e do João, que são os filhos do pastor. Né? Então, Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança. E eu quero deixar uma pequena lembrancinha. Também tem algumas propagandinhas aí no meio dos patrocinadores, tá? Mas é um mousepad para lembrar dessa participação. Muito obrigado. Tá? E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça que tem palavra-chave, tá? Então volta uns minutinhos aí que você vai encontrar ela para participar aqui do nosso sorteio, tá? Obrigado, Loriberto. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Se necessário for, só me convidar. Obrigado. E a gente se vê no próximo episódio. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar também esse episódio. Se inscrever no nosso canal e nos seguir nas demais redes sociais. A gente se vê no próximo. Tchau.